Bem, então a respeito do tecido muscular, só para pontuar algumas coisas. Bem, isso aqui vocês já viram, né? Tem três tipos, o estriado esquelético, o estriado cardíaco e o estriado liso. Então eles aparecem mais ou menos assim nas lâminas. Ele tem esse nome de estriado justamente por causa dessas estriações, que na verdade são os sarcômeros, né? A gente pode ver aqui os sarcômeros. Então ele vai ficar desse mesmo jeito aqui. O estriado cardíaco, que é a mesma coisa. Ele tem umas estriações não tão visíveis assim, porém é bem fácil de identificar por causa da presença dos discos intercalares, né? São essas estruturas aqui, que não está tão visível assim, aqui, mas até que dá para ver alguns. Esse aqui, o músculo liso, que ele, como o nome já diz, ele não vai ter nenhuma estriação, apesar de que ele ainda contém as proteínas contráteis, né? Actina e miosina. Tem aqui quanto à atividade funcional, o músculo esquelético ele tem uma contração forte, rápida, descontínua e voluntária. Então a gente consegue controlar quando que ele vai contrair e relaxar esse músculo. O músculo cardíaco ele também tem uma contração forte e rápida, porém ele vai ser uma contração contínua, já que o coração não pode parar de bater, né? E é involuntária. Nós não temos controle, obviamente, nós não temos controle dos batimentos do coração, né? Aí já a musculatura lisa, que é mais encontrada naqueles órgãos ocos, né? É, tipo intestino, estômago, útero, esses órgãos assim. A contração dele é fraca, é lenta, é descontínua também e é involuntária, né? Então, se vocês pararam para perceber aqui, cada tecido ele vai ter uma característica única, sendo que o músculo esquelético ele é o único que tem contração voluntária. O músculo cardíaco ele é o único que tem contração contínua. E o músculo liso ele é o único que tem contração fraca. Então, só para pontuar, tem aqui o tecido muscular estriado esquelético, ele vai ter essas células polinucleadas. Então, cada um desse aqui é uma célula e ela tem vários núcleos, né? Já que a origem dela é sincicial, ou seja, várias células se juntaram para formar uma célula maior. Então, vai ter vários núcleos. O núcleo ele vai ser periférico, elas são longas e cilíndricas, como está dando para ver aqui, e ela tem a presença das estriações transversais. O glicogênio, que vai ser armazenado aqui nesse tecido, é o principal carboidrato de reserva energética, né? E a mioglobina é quem vai transportar o oxigênio aqui dentro. Vai ter uma função semelhante à hemoglobina do sangue, mas aqui vai ser dentro do músculo. E aqui quanto à organização funcional desse músculo esquelético, bem, aqui nós temos o músculo como um todo, ele vai ser envolvido por essa capa de tecido conjuntivo, que é o epimísio. Epi é relativo à parte externa, né? Então, o que vai estar mais externo aqui vai ser o epimísio. Aí, juntando aqui um feixe de fibras, ou seja, um conjunto de células de fibras, ele vai ser recoberto aqui por essa outra capa de tecido conjuntivo, que vai ser o perimísio. E se a gente der um zoom ainda maior aqui, isso aqui é uma célula. Tem gente que tem um pouquinho de dificuldade de enxergar a célula muscular em si. Não, ela está aqui dentro. Isso aqui é a célula. E cada célula individualmente, ou seja, cada fibra, vai ser recoberta por essa capa de tecido conjuntivo, que nesse caso vai ser o endomísio. Esse nome endo é relativo a dentro. Então, é isso basicamente. Esse macete para você também tentar entender que endo é a parte mais interna, ou seja, cada célula. Pronto, aqui. Aqui dá para ver bem
bem especificado aqui nessa microscopia. O epimísio, que é epi, né, mais externo, está recobrindo o músculo em si. Aí, deixa eu ver aqui. Aqui dá para ver essa região mais escura aqui, que eu estou circulando aqui. Isso aqui é um feixe de fibras, ou seja, um conjunto de fibras, de células, né? E cada regiãozinha dessa aqui é uma fibra em si, que vai ser recoberta pelo endomísio. E aqui o feixe pelo perimísio. Aqui, ó. Isso aqui é um feixe de fibras, então são várias células. Isso aqui é uma célula em si, e dentro da célula tem várias dessas miofibrilas, que são justamente os sarcômeros. Bem, quanto aos sarcômeros em si, ele vai ter uma faixa clara, que são essas duas regiões aqui, e a faixa escura. A faixa clara, que vai ser a faixa I, ok, esse I vem de isotrópico. E isotrópico, se você for analisar a palavra, iso é igual. Então, por que é igual? Porque a única proteína que tem aqui é a actina, né? Então, por isso que ele vai ficar isotrópico. E por ser isotrópico, ele vai ter uma coloração mais clara. Aí a faixa escura, que é a faixa A, ela ao contrário, ela é anisotrópica. Ou seja, ela não é igual. Por que não é igual? Porque aqui só tem actina. Aqui tá se sobrepondo actina e miosina. Então, por isso que aqui vai ficar mais escuro, anisotrópico. Não igual, ou seja, tem duas proteínas aqui, que não são iguais, obviamente. Então, a região do meio, onde a actina não chega, ela vai ficar um pouquinho mais claro, que vai ser denominado a zona H, né? Então, para você lembrar, você só lembra aqui, ó, H. A letra H, ela é dois tracinhos, um tracinho aqui no meio. Então, você lembra aqui no meio, zona H, o tracinho aqui no meio. Aí, o disco Z é o local de ancoragem das actinas. As actinas elas vão se ligar aqui, por isso aqui tem várias actinas ancorando, e aqui vai ficar um pouquinho mais escuro, né? Para você lembrar do disco Z, você pode fazer o seguinte. Z, como é a última letra do alfabeto, você imagina que aqui é o final de um sarcômero e o início de outro, né? Esse disco Z aqui é o final desse sarcômero anterior, que não está aparecendo, e é o início desse sarcômero todo aqui. Enquanto que esse disco Z é o final desse sarcômero e o início desse outro, que também não está aparecendo. Basicamente, o disco Z ele delimita uma unidade de um sarcômero. Pronto, aqui. Sobre as proteínas em si, né? A actina ela é formada por esses monômeros. Monômeros são as unidades, então é como se fosse um colar de pérolas, assim. É onde cada monômero aqui é uma pérola. Então, vários desses aqui juntos vão dar origem à actina, que é essa proteína. Além da actina, vai ter aqui a tropomiosina, que é essa outra proteína semelhante a esse fio, esse cordão, que também vai se juntar e vai dar meio que voltas em torno da actina. Então, e além desse, também tem a troponina, né? Que seria essa proteína com essas três subunidades, né? Então, a troponina ela vai se ligar à tropomiosina e a tropomiosina vai se ligar à actina. Então, vai ficar com essa molécula aqui. Essa estrutura mais parecida com isso. Bem, então, sobre a troponina, que é essa que tem três. Esses três são subunidades, né? Tem a subunidade T, a I e a C. Podem ignorar a T e a I, mas prestar atenção mais na C, porque é nela onde vai ser o sítio de ligação do cálcio, que vai ser bem mais importante para o processo de contração. Então, o cálcio ele vai se ligar nessa subunidade C, e a partir
do momento que o cálcio se liga nessa subunidade C, vai alterar a conformação dessa molécula aqui. Então, a propomiosina ela vai expor o sítio de ligação dessa actina, e ao fazer isso, aqui está a miosina. Na miosina tem um composto ligado que é o ATP, né? Que seria isso aqui. O ATP é essa molécula aqui, é uma adenina ligada a uma ribose que está ligada a 3 fosfatos. Isso é a adenosina trifosfato. Então, o ATP ele fica ligado aqui na miosina. A partir do momento que o cálcio ele vai e se liga aqui, o ATP ele vai ser quebrado, ou seja, ele vai perder essa ligação aqui com esse fosfato, ela vai ser rompida e com isso vai liberar a energia. Então, aqui o ATP ele foi quebrado em ADP e fosfato, e esse complexo ADP, fosfato e a miosina ele vai se ligar à actina. Então, agora o ADP e o fosfato ele vai sair, ele vai cair fora, né? Aqui da miosina. A partir do momento que ele sai fora, a miosina ela vai puxar a actina em direção ao centro do sarcômero. Ou seja, vai acontecer isso aqui. Ela vai puxar essa actina em direção ao centro, ou seja, vai encurtar o sarcômero. Em outras palavras, o músculo se contraiu, né? Bem, e para que esse músculo volte ao normal, ou seja, ele relaxe, vai ser necessário que um novo ATP entre aqui e se ligue à miosina. Então, a partir do momento que o ATP ele vai se ligar à miosina, ele solta e o músculo volta a ter essa conformação aqui, o sarcoma. Bem, então, mas de onde exatamente veio o cálcio, né? O cálcio está armazenado justamente no retículo sarcoplasmático, ou seja, no retículo endoplasmático liso da célula muscular. É lá que ele está. Então, como aqui está dizendo, esse retículo ele vai armazenar o cálcio e ele apresenta cisternas que cercam essa estrutura chamada de túbulo T. Ele tem canais de cálcio voltagem dependentes, ou seja, canais que vão liberar o cálcio, que dependem de uma certa voltagem para que isso ocorra. Bem, e o que seria o túbulo T? O túbulo T seria mais ou menos assim. Imagine que isso aqui é a membrana plasmática da célula, esse é em azul. O túbulo T nada mais é do que uma invaginação dessa membrana, ou seja, ela vai para dentro da célula, podemos dizer. E esse túbulo T está em contato com o retículo sarcoplasmático. Então vamos imaginar que isso aqui seja o retículo sarcoplasmático. Está muito bom não, mas... Bem, depois que o estímulo neuronal vai, que eu não vou entrar muito em detalhe, mas vai haver uma despolarização da membrana. Ou seja, vai ser propagado através dessa membrana uma corrente elétrica. Então vamos representar assim. E essa corrente elétrica ela vai penetrar aqui nos túbulos T e vai ligar esses canais de cálcio. Isso aqui não precisa saber exatamente não, mas o que precisa saber é que o cálcio está saindo daqui. Aqui, ó. Ca. O cálcio pega e sai daqui. E com isso, é basicamente isso que vai acontecer. O cálcio ele vai se ligar e vai desencadear toda essa cadeia aqui para que haja a contração do músculo.
Isso aqui, isso aqui é a junção neuromuscular, é daqui que vai partir essa voltagem nessa membrana, mas eu não vou entrar em detalhe, porque isso aqui é mais assunto de fisiologia. Aqui, o músculo cardíaco, né? A contração desse músculo ela é rítmica e é espontânea e involuntária. As células elas são ramificadas, então você vai ver mais ou menos essa estrutura aqui às vezes, com um ou dois núcleos centralizados, né? Ele vai ter várias mitocôndrias, já que é um tecido que está em constante contração, então vai ter que ter uma grande demanda de ATP nesse tecido. Gotículas de triglicerídeos, que é a principal fonte de energia aqui desse tecido, e as células de Purkinje, ou fibras de Purkinje, que são células mais especializadas na transmissão desses impulsos nervosos, né? Então ele também tem essas estriações, justamente porque eles também possuem sarcômeros. E aqui está os discos intercalares, que é quem vai unir essas células. Vocês podem ver aqui. E os discos intercalares eles são análogos àquelas linhas Z que tem nos sarcômeros, onde os microfilamentos finos eles ficam ancorados. Então, eles são essas especializações de membrana que vão ter principalmente as zonas de adesão e os desmossomos, que vão unir essas células, e as junções comunicantes, que vão comunicar uma célula com a outra, facilitando assim a propagação do estímulo para que justamente essa contração seja rítmica. Aqui vocês podem ver que as células elas são bem ramificadas e geralmente um ou dois núcleos no máximo. E aqui os discos intercalares são essas regiões pretas aqui. Sim, agora o músculo liso. Ele vai estar presente exatamente como eu falei antes, né? Que são nas paredes de vísceras ocas, no trato gastrointestinal, reprodutivo, urinário, respiratório, vasos sanguíneos e etc. Né? O controle desse tecido é totalmente involuntário, ou seja, nós não temos nenhum controle sobre ele, sobre a contração. Essa contração ela vai ser lenta, porém ela vai ser prolongada, né? As células elas têm esse formato fusiforme, esse formato mais achatado, com as extremidades mais afiladas, e o núcleo ele é único e centralizado também. Bem, então, como foi dito, as células da musculatura lisa elas não têm estrias, mas elas vão ter essas estruturas chamadas de corpos densos, que são equivalentes também aos discos Z, que é onde ficam ancoradas as proteínas, e fica no sarcolema, ou seja, na membrana. Ou também podem ser encontradas no sarcoplasma. Elas são compostas por filamentos finos de actina, porém né, sem a troponina. Então, a respeito da contração desse tecido, ela ocorre de forma semelhante àquele da actina e miosina, apesar de não ter o sarcômero em si, né? Então, tá aqui o retículo sarcoplasmático e o cálcio aqui dentro. Então, o cálcio vai ser liberado e, ao invés de se ligar na subunidade C da troponina, ele vai se ligar a uma outra proteína chamada calmodulina. A partir do momento que o cálcio ele vai se ligar a essa calmodulina, ele forma esse complexo chamado cálcio-calmodulina. E esse complexo ele vai ativar uma enzima chamada de sinase de miosina, que seria essa aqui. Ó. Ela está inativa, aqui é o cálcio-calmodulina, ativou ela. O que uma sinase faz? Isso é assunto de bioquímica, mas é bom já ir sabendo, né? A sinase ela vai transferir algum fosfato de uma molécula para outra, simplesmente isso. No caso aqui ela está transferindo do ATP, que está aqui na miosina inativa,
e vai colocar justamente na miosina. Então, vai formar aqui o ADP, esse fosfato ligado. Então, a partir do momento que esse fosfato sai, é que ocorre a contração, e quando volta um ATP, a contração se desfaz. Basicamente é isso.